Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Certa vez, um italiano, Roma, contou ao Dom Javier, que na época era o prelado, algo que lhe tinha acontecido uns dias antes. Esse homem pegou um táxi, um trajeto curto, quase não teve tempo de conversar com o taxista, mas quando chegou no destino, não quis perder a oportunidade de falar de Deus. Então, na hora de pagar, ele, junto com o dinheiro, deu uma estampa de São José Maria Escrivá, explicando que podia servir para ele rezar as necessidades da família, e enfatizou o trabalho. Ele desceu do carro, atravessou a rua, e quando ele já estava entrando na porta de casa, ele ouviu que o motorista gritava para ele, buzinou assim e gritava para ele: "Dottore, funciona! Funciona!" E apontava um novo passageiro que já tinha entrado no táxi. Hoje em dia as coisas já não são assim, a gente chama pelo aplicativo, mas naquela época o taxista ele tinha que esperar que alguém chamasse. E foi sair aquele homem e já pegou uma nova corrida. E eu queria começar a meditação de hoje com uma certeza que acho que vai ser a de muitos de vocês, e que a intercessão a São José Maria Escrivá, a intercessão ao nosso Padre, funciona. Funciona. E hoje eu queria pensar que funciona não só para as circunstâncias concretas, não só para os pedidos concretos, mas funciona sobretudo na nossa vida. Ou seja, eu gostaria que no final da meditação, todos nós, depois de termos conversado com Deus, que nos preside aqui no sacrário, pudéssemos dizer: funciona. Nós nos dirigíssemos a São José Maria e disséssemos, pô, ele gostava de ser chamado padre. Para padre, funciona. Por que nós vamos meditar isso? Porque no dia 26 de junho é a festa de São José Maria Escrivá, é o chamado Dies Natalis. Os santos, que importante é o dia em que eles morrem, porque quando começa a visão beatífica. Naquela estampa que o taxista recebeu, vários de vocês conhecem, aparece um perfil biográfico bastante sucinto, bastante resumido, mas que talvez agora a gente poderia meditar. Por quê? Porque a vida de São José Maria Escrivá, ela tem uma característica que é encantadora, porque é uma vida comum. Tanto que o Papa João Paulo II, São João Paulo II, por ocasião da canonização, ele dizia que São José Maria era o santo do ordinário, o santo do cotidiano. Então, a vida dele foi uma vida, em muitos aspectos, parecida com a nossa vida. Em outros, em momentos específicos, claro, com o carisma de fundador, coisas muito específicas. Mas ele nasceu na Espanha, no dia 9 de janeiro de 1902, numa família cristã normal. E ele gostava de pensar nas famílias e utilizava dois qualificativos: que o lar fosse luminoso e alegre, como de fato tinha sido a sua casa. Um lar luminoso e alegre, como são as nossas famílias, como pelo menos nós queremos que sejam as nossas famílias.
E nessa família, uma família cristã normal, não faltam as dificuldades. Vou pensar na Sagrada Família, uma série de dificuldades. No caso da família do São José Maria, eles perderam em anos seguidos 3 filhos, 3 irmãs. Eram criancinhas, mas que morreram. Em outros tempos, isso era mais comum. Depois, mais adiante, em 1915, a indústria de tecidos do pai abre falência. E eles têm que se mudar para uma outra cidade. Eu tinha nascido numa cidade chamada Barbastro. E eles mudaram para uma cidade chamada Logronho, onde o pai do São José Maria vai encontrar um emprego bem modesto. Ele passou de ser uma pessoa que trabalhava no ramo de tecidos para ser um empregado numa loja de tecidos. E São José Maria contava que essa época para ele foi muito importante, porque os pais deram um exemplo de elegância, por exemplo, não se queixando, ensinando para os filhos que se até aquele momento tinha uma situação mais cômoda, a necessidade de economizar. E foi nessa nova cidade onde São José Maria, quando tinha 15 anos, 15, 16 anos, ele, por assim dizer, se deu conta pela primeira vez da vocação, da chamada que Deus tinha para ele. E a circunstância foram as pegadas descalças na neve. Então ele viu, uma coisa, sem dúvida nenhuma, surpreendente, ninguém anda descalço na neve. E aquelas eram pegadas de um carmelita descalço, que evidentemente fazia aquilo por amor a Deus. E São José Maria ficou muito tocado por aquilo. E ainda sendo muito novo, ele começou a pensar, bom, mas se há pessoas que fazem tanto por Deus, por amor a Deus, será que não serei capaz de oferecer alguma coisa? E essa foi, digamos assim, como que a flechada de amor na vida dele. Ele se sentiu chamado, mas ainda sem saber para quê. Então, o primeiro que vem à mente, quando a gente lê essa história, é bom, ser um carmelita descalço. Mas ele, considerando o assunto diante de Deus, ele viu que não era isso que Deus pedia para ele. O que era claro é que Deus pedia alguma coisa para ele. Algo grande e que era amor. Alguns de vocês se recordam que já há algum tempo, um ano mais ou menos, saíram uma série de artigos no site da obra, precisamente com esse subtítulo, Algo Grande que Seja Amor. Falando da vocação, do discernimento da vocação. Ele percebeu que Deus estava pedindo uma coisa grande, que era amor, e como não sabia o que era, ele imaginou que a forma dele estar mais disponível para Deus seria ele se ordenar sacerdote. Ele contava que antes, apesar de que a sua família era uma família profundamente cristã, nunca tinha pensado em ser padre. Ele sonhava em ser arquiteto. De fato, a vida toda teve uma grande inclinação para as coisas construtivas, para a decoração. E então ele entra no seminário. E foi um período de muitas dificuldades. Uma delas foi que quando ele estava já para se ordenar, em 1924, no fim do ano, morre o pai dele. E o pai era relativamente jovem, e ele fica como chefe da família. Porque ele tinha a mãe, uma irmã, que na época não trabalhava, as mulheres não trabalhavam fora, e poucas trabalhavam fora, e um irmão que era 20 anos mais novo que ele, 5 anos. E então, quando ele recebe a ordenação sacerdotal, em março de 1925, começa uma época difícil. Por quê? Porque ele tem que se preocupar com todos os trabalhos do sacerdote e também tem que se preocupar de sustentar a família. E nesses anos, 25 a 28, ele trabalha numa paróquia rural, depois ele se transfere para a cidade de Saragoça, que é onde é a sede da diocese. E em 1927,
ele vai para Madrid, com a permissão do bispo, para fazer um doutorado em Direito. Mas ele continuava com a inquietação. Que vinha lá desde as pegadas na neve. O que será que Deus está querendo de mim? E no dia 2 de outubro, durante um retiro espiritual para sacerdotes, Deus fez ele ver claramente o que queria dele. Deus quis que ele percebesse que a missão que ele tinha é dizer que todos os caminhos dos homens podem ser ponto de encontro com Deus. Se abrir os caminhos divinos da terra, que para nós encontrarmos Deus, nós podemos encontrar nas circunstâncias mais comuns. É aquilo que, de uma maneira técnica, se chama a vocação universal à santidade, ou a chamada universal à santidade. Coisa que hoje em dia nos parece bastante razoável. Ninguém se surpreende que a gente diga que podem ser santos, além dos religiosos, pessoas que vão para um convento, para um mosteiro, mas podem ser as pessoas que vivem no meio do mundo, nas profissões mais diferentes, nas profissões que existiam em 28, e nas profissões que evidentemente não existiam em 28, não existia o web designer, por exemplo, em 1928, mas se pode santificar em todas as circunstâncias da vida dos homens. E claro, ele ouviu essa mensagem, ele era muito novo, um sacerdote que nem estava propriamente no seu lugar, estava fora da sua diocese, estudando na universidade, fazendo doutorado, e ele começou, apesar das dificuldades, ele começou a divulgar essa novidade que ele gostava de dizer que era velha e nova. Velha como Evangelho e nova como Evangelho. Velha como Evangelho porque o Evangelho tem 2000 anos. E nova como Evangelho porque o Evangelho significa precisamente boa nova. Essa mensagem. E a boa nova é essa, que todas as realidades humanas, o dia de cada um de nós, ele pode ser santo e pleno de Deus. E para isso, para dizer que era uma coisa tão antiga como o Evangelho, ele se apoiava naquelas palavras de Jesus no Sermão da Montanha: sede perfeitos como o vosso Pai do céu é perfeito. Um sermão que, como a gente sabe, foi um sermão para todo tipo de gente. Estavam lá os hierarcas judeus, os fariseus, sem dúvida nenhuma, com boa ou menos boa intenção, estavam lá sempre. Onde Jesus estava, eles estavam lá. Às vezes para pegar Jesus numa palavra. Mas a grande maioria das pessoas era gente simples. Gente que representava, digamos assim, um corte da sociedade. Havia gente, pescadores como os apóstolos, mas também gente, lavradores, pequenos artesãos, comerciantes, gente que representava uma pequena burguesia lá na cidade, gente que tinha uma condição um pouco mais folgada, não sei, como Mateus, que era cobrador de impostos, todo tipo de gente. Gente sã, gente doente, gente com uma grande capacidade intelectual, gente muito simples, jovens. E para todos Nosso Senhor disse serem perfeitos. Interessante que essa frase, ela não aparece, por exemplo, para os apóstolos, ou uma conversa, um diálogo com os fariseus, para toda a gente. E o ideal é de perfeição como o Pai do céu é perfeito. Então, essa é uma realidade. Está no Evangelho. Mas, de alguma maneira, essa realidade tinha ficado esquecida. Durante muitos séculos, houve um hiato aí de vários séculos. E se pensava que havia dois caminhos. O caminho daquelas pessoas que têm vocação, e então ter vocação era sinônimo de se retirar do mundo, entrar num convento, entrar num mosteiro, muitos fazer padre, né? E existia o caminho normal, o caminho das pessoas que vão fazendo as coisas, fazendo o mundo. E São José Maria diz que se abriram todos os caminhos da Terra. Todos podem ser caminho de santidade. E a partir desse dia,
até o dia 26 de junho de 1975, que é quando ele morreu, já não se pode distinguir o homem da missão. Ele ensinou, formou, escreveu bastante, ele brincava, tudo aqui no Brasil, quando esteve em 74, que ele se chamava escrivá e tinha escrito muito. Então, escrevia. E escrevia o quê? Livros para reforçar essa ideia. Tanto que a gente pode pensar, a partir de 2 de outubro de 28, José Maria Escrivá, o padre Escrivá, e o Opus Dei não se pode distinguir. O núcleo da mensagem do fundador do Opus Dei, que a Igreja depois propôs como um ideal para todos os católicos, quando se realizou nos anos 60 o chamado Concílio Vaticano II, a ideia central do Concílio Vaticano II é que todo o povo de Deus está chamado à santidade, nas circunstâncias em que cada um se encontra. Então, essa é a chamada universal à santidade. Antes eu me referi ao Sermão da Montanha. Mas é interessante perceber que Jesus Cristo, ele, antes de ensinar, ele viveu essa realidade. Porque a vida de Jesus Cristo, sendo perfeito Deus e perfeito homem, é uma vida normal, é uma vida comum. Jesus Cristo teve uma vida cotidiana, muito mais parecida com as pessoas que estão no meio do mundo do que com as pessoas que se afastam do mundo. Cristo não foi, por exemplo, um monge, não foi uma pessoa que se afastava do convívio. Nós celebramos São João Batista, e São João Batista, sim. São João Batista, ele se vestia com pele de camelo, se alimentava com gafanhotos e mel silvestre. Jesus Cristo não. Jesus Cristo era um carpinteiro, era convidado para as festas. E o próprio Evangelho, num dos versículos talvez mais profundos, que a gente passa assim com rapidez, no capítulo 2 de São Lucas, diz assim, que Jesus crescia em sabedoria, idade e graça diante de Deus e diante dos homens. Havia um crescimento, uma mudança, uma transformação, mas que aos olhos dos homens era bem menos do que acontecia aos olhos de Deus. Aos olhos de Deus, desde que o Verbo se fez carne nas entranhas de Nossa Senhora, tinha começado a redenção. Naqueles primeiros momentos, quando Jesus ficou os 9 meses no ventre de Nossa Senhora, a redenção já tinha começado. Deus já caminhava nesse mundo. Mas aos olhos dos homens, o que era? Uma criança a mais, depois um jovem mais, que adotou uma profissão, que era carpinteiro. E naqueles anos, o que Jesus Cristo fazia? Jesus Cristo fazia tudo com perfeição. Sede perfeitos como o vosso Pai do céu é perfeito. Então, Jesus Cristo, que para nós é modelo, ele é filho. Nós somos filhos com F minúsculo. Nós somos filhos adotivos de Deus. Jesus Cristo é da mesma natureza, é Deus como Pai e o Espírito Santo. Então, nós aprendemos o nosso comportamento no Filho. E que fazia o Filho? Deus, que vivia em Nazaré, uma cidade minúscula, sem chamar atenção, fazia tudo com perfeição. O trabalho, o relacionamento com os outros habitantes, a vida de filho naquele lar, onde ele obedecia a Nossa Senhora, obedecia a São José. Isso, a gente, por mais que tenha considerado, deveria sempre nos encher de admiração. São José Maria dizia exatamente assim. Por mais que a gente já tivesse considerado, que nós nos admirássemos ao pensar nesses anos que Jesus Cristo viveu sem chamar a atenção. Na Terra, vive o próprio Deus, a Imaculada, e esse santo, mais do que ele, só Nossa Senhora, que é São José, e não chama atenção. Já tinha chegado a plenitude dos tempos. Ninguém sabia. Sabia também Isabel, a mãe de João Batista, mas aos olhos do mundo, parece que nada acontecia. E para nós é importante isso, porque na nossa vida,
em geral, nós vamos imitar os anos de vida oculta de Jesus Cristo. É olhando para esses anos da vida de Jesus Cristo que a gente tem a força, quando ele disser lá no Sermão da Montanha, sede perfeitos como o vosso Pai do céu é perfeito. Ou seja, sede perfeitos nas circunstâncias mais comuns, no trabalho, no convívio familiar, nessas circunstâncias que são a essência da nossa santidade. A nossa santidade está aí. A santidade não se fará de sonhos espetaculares. O santo não é uma espécie de Harry Potter. Vai fazendo algumas coisas aqui. O que nasce diferente. O Harry Potter ele convive lá no mundo dos humanos, nosso mundo, mas ele é diferente. E ele vai para um lugar diferente. Pega um trem, já não me lembro o que é, um binário lá, uma plataforma que pega um trem que ninguém vê. Não, nós vivemos num mundo concreto, de circunstâncias concretas, e a nossa santidade está no cotidiano. São José Maria é o santo do cotidiano. Por quê? Porque a gente precisa afirmar a nossa santidade na hora de levantar, na hora de pular da cama, na fidelidade em cumprir os nossos deveres, na pontualidade, nos detalhes de perfeição. Por exemplo, no filme do Mel Gibson, uma das lembranças que aparece, Nossa Senhora tem, é de uma ocasião em que Jesus está fazendo uma mesa. Inclusive, quem viu o filme se recorda que Nossa Senhora ela vai e ela não entende aquela mesa. Uma mesa mais ou menos maior que essa, mas uma mesa convencional para nós, do nosso tempo. Uma pessoa se senta à mesa. E ela não entende como uma pessoa vai sentar à mesa. Os judeus, eles se recostavam à mesa. A mesa era como essas mesas que tem nas salas, uma mesa de centro, mais baixa, onde se colocava comida e as pessoas ficavam recostadas. Mas aquela mesa, interessante quando Nossa Senhora chega, quando ela... Nossa Senhora está olhando e medindo. Aquela mesa era Opus Dei, literalmente, obra de Deus. Porque aquele produto que saía da oficina de Jesus era uma coisa feita pelo próprio Deus. Nós, de alguma maneira, nós queremos que todas as coisas que nós fazemos e que nós participamos tenha o maior grau possível, dentro das nossas limitações, de perfeição. No estudo, numa tarefa, nas amizades, na vida de família. Tudo, de alguma maneira, deve conseguir, deve manifestar essa perfeição. Porque, senão, isso São José Maria era muito claro em dizer, nós corremos o risco de ter uma vida dupla. Uma vida interior, religiosa, de relação com Deus, e, por outro lado, uma vida familiar, social. E São José Maria chegava a dizer que isso era uma espécie de esquizofrenia. Ou seja, a esquizofrenia é muito mais complexa, a doença, mas, para nós, leigos no assunto, a esquizofrenia é o sujeito que tem dupla personalidade, pelo hospício, com a mão assim, dizendo que é o Napoleão. Ele acha que é o Napoleão. Então, São José Maria dizia que é uma esquizofrenia espiritual quando a gente tem duas vidas. Jesus falava do sapateiro, o mau sapateiro, que é muito piedoso. Não perde uma novena, não perde, mas depois os conceitos que ele faz, primeira chuva, o sapato vai embora. O mau aluno, muito católico, está à frente de uma série de coisas, mas depois não tem prestígio como uma pessoa séria. Ou a mãe que não cuida bem da casa, mas não falta em nenhuma atividade religiosa, um grupo. E nós temos que tomar cuidado, porque nós não podemos ter essa vida dupla, se nós queremos ser cristãos. Há uma única vida, uma vida que é feita de carne e espírito, e essa que tem que ser na alma plena de Deus. Palavras também do São José Maria, que concluía dizendo assim: não há outro caminho, meus filhos,
Ou sabemos encontrar o Senhor em nossa vida de todos os dias, ou não encontraremos nunca. Nós temos que encontrar Deus, nosso Senhor, na nossa vida de cada dia. Por isso, eu gostei tanto daquela história do taxista, porque o taxista é o seu trabalho. E na parte de trás da estampa que o taxista recebeu, há umas palavras do fundador do Opus Dei que resumem, até de uma maneira poética, tudo o que nós estamos meditando. Diz assim: na linha do horizonte, meus filhos, parecem unir-se o céu e a terra, mas não. Onde de verdade se juntam é no coração, quando se vive santamente a vida diária. Essa figura poética de um porto, quando tudo fica como que transformado em ouro. Acho que todos nós temos lembrança de algum pôr do sol, muito famoso pôr do sol de Roma, italiano se diz o tramonto romano. Aqui no Brasil, também muitos pôr do sol belíssimos. Em Brasília, os pôr do sol sempre mais lento. O que acontece nesses pôr do sol? Acontece que parece como que se o sol tingisse tudo de dourado, mas tudo fica de ouro. Depois ele passa, ele desce da linha do horizonte. Então, é na linha do horizonte que se juntam o céu e a terra, no nosso coração. Quer dizer, é na nossa vida, nessas pequenas coisas de cada dia, quando a gente faz com amor. E fazer com amor, talvez está suspirando se precisa uma nota muito alta na próxima prova, não está entendendo nada, talvez está gemendo mais que suspirando. Mas estudar com amor é colocar o melhor de nós mesmos. Como a gente via lá naquela cena, Jesus Cristo que olhava, que media, ele estava fazendo com perfeição humana, e no caso dele divina, aquela obra de Deus, aquele Opus Dei. Veja, isso é maravilhoso e muito real. O cotidiano é assim. O cotidiano é maravilhoso. Como é maravilhosa a nossa vida. E como é real. Porque é na vida real onde nós vamos fazer aquela experiência do taxista. Funciona. Funciona. As coisas funcionam. Nós podemos, nas circunstâncias da vida, nós podemos servir os outros com alegria e com simplicidade. Nessa oração, que é a oração do São José Maria, diz exatamente isso: converter todos os momentos e circunstâncias da vida em ocasião de amar. De amar a Deus e de servir com alegria e simplicidade. A gente pode fazer isso. A gente pode imitar a vida de Cristo. Sede perfeitos como o vosso Pai do céu é perfeito. Nós não vimos o Pai, mas a gente lembra que Jesus diz assim: quem me vê, vê o Pai. Então nós olhamos para Cristo. Nós sempre estamos olhando para Cristo. E é por isso que a gente lê o Evangelho, é por isso que a gente medita, por isso que a gente faz sempre essa pergunta, que é a pergunta-chave. O que faria Jesus Cristo se estivesse no meu lugar? O que faria Jesus Cristo na quarentena? O que faria Jesus Cristo nessa circunstância que eu vivo aqui, com essas pessoas? O que faria Jesus Cristo estudando o que eu estudo, trabalhando? Esse ideal é um ideal maravilhoso, porque é uma santidade que a gente vê que está no ordinário. Não sendo por isso mais fácil, mas sendo acessível. Então, vamos aproveitar a festa de São José Maria. Esse ano, a festa de São José Maria vai ser diferente. Nos outros anos, sempre se tem uma missa, melhor, várias missas em várias cidades. Amanhã, você vai poder ter missas presenciais, se não em poucos lugares. E vai haver uma missa celebrada pelo atual prelado da obra, que vai ser transmitida por streaming a partir das 14h. Então é uma oportunidade interessante. Vai ser uma missa bastante poliglota. A missa vai ser celebrada em italiano. As leituras vão ser em mais de um idioma. Depois, a homilia, que vai fazer o Dom Fernando Cares,
vai ser em espanhol. Mas antes, parece que a gente já vai ter acesso a uma tradução que ajuda. E depois a oração eucarística vai ser em latim. Acho que com tanta coisa, deve sobrar alguma coisa para o português, pelo menos um salmo, alguma coisa assim, deve ser em português. Mas seja lá como for, pode ser uma ocasião maravilhosa de nós nos sentirmos unidos e sentirmos nessa característica que é tão do Opus Dei, que é ser uma família. O Opus Dei é uma família, tanto assim que se chamava sempre São José Maria, não de Monsenhor Escrivá, chamava de padre. Em vários idiomas, é sinal de pai também. E é o prelado da obra, que amanhã alguns de vocês talvez vão conhecer, também se chama de padre, com toda a simplicidade. Então, vamos aproveitar e viver dessa maneira que tem as suas desvantagens, mas também tem suas vantagens. E tentar entender, tentar aprofundar nessa mensagem. Nossa Senhora é o maior exemplo de que funciona. Nossa Senhora teve uma vida simples. Nossa Senhora teve uma vida comum. Mas a grandeza de Nossa Senhora é exatamente a sua relação com Deus. Eu termino um ponto de caminho, em que nosso Padre dizia assim: Ave Maria, Filha de Deus Pai. Ave Maria, Mãe de Deus Filho. Ave Maria, Esposa de Deus Espírito Santo. Mais do que tudo, só Deus. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.